Olá, vamos avançando com as nossas aulas sobre investigação criminal. No nosso primeiro encontro, nós tratamos a respeito da persecução penal. Vimos que a investigação se insere no contexto da persecução como uma primeira fase, uma fase que antecede a fase do processo. Vimos também as finalidades primordiais da investigação e começamos a tratar da questão relacionada à legitimidade para investigar crimes no Brasil. Focamos na primeira aula na análise do Poder Executivo. Vimos o papel das polícias judiciárias, vimos a polícia militar, as guardas municipais e demais entes do Poder Executivo que acabam tendo atividade investigativa, se não exclusivamente voltada para fins criminais, com aproveitamento criminal. Agora a gente vai dar sequência a essa análise, ainda abordando as questões relacionadas ao papel do Estado na investigação, e vamos olhar agora para o poder legislativo. E o poder legislativo tem atividade investigativa, no primeiro momento, definida até na Constituição, no contexto das famosas CPIs, nas Comissões Parlamentares de Inquérito. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, se disciplina a respeito das comissões parlamentares de inquérito, dizendo justamente que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Aqui vai uma observação importante. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais não é a melhor redação assim, no plano técnico. Primeiro, porque autoridades judiciais, juízes, não devem ter atividade investigativa. A gente até vai ver hoje ainda, que há uma situação que, em alguma medida, ainda permite que os juízes investiguem, mas dentro da ideia de um sistema acusatório, onde o juiz deve ter uma função de inércia e deve ter uma função de julgador e não de investigador e de acusador, dentro da ideia da separação das funções de investigar e acusar de um lado e julgar de outro lado, nós temos que ter a dimensão de que o juiz não deve conduzir procedimentos investigatórios, que todo o regramento nesse sentido hoje poderia ser considerado até como inconstitucional. Então a redação que está na Constituição não é das mais felizes, porque ela está dizendo que o parlamento terá um poder de investigação próprio das autoridades judiciais, seria quase como dizer que os juízes têm esse poder de investigação. O que ele está querendo dizer aqui é que podem investigar, podendo inclusive atuar decidindo algumas questões envolvendo quebras de sigilo. Esse é um tema delicado e a jurisprudência tem se inclinado para entender que não é tão extenso assim o poder das comissões parlamentares de inquérito. Ela tem limitado, por exemplo, e não permitido, que as comissões parlamentares de inquérito façam quebras de sigilo ou interceptações de comunicação telefônica. Dependerá sempre de uma decisão de um juiz que atue de fora como juiz de garantias. A ideia pura e simples é dizer que o parlamento tem poder de investigação no plano, inclusive criminal, porque as CPIs elas têm finalidades investigativas, que como o texto aqui disciplina, podem servir inclusive para a responsabilização criminal dos infratores, está expresso aqui no texto constitucional. O resultado da investigação parlamentar é encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então uma coisa é certa, o Parlamento brasileiro, nas comissões parlamentares de inquérito, através de um inquérito parlamentar, tem poder de investigação, inclusive para fins especificamente criminais. Então, o Legislativo tem poder investigativo no plano criminal. Para além das CPIs, nós temos também o regimento interno das casas legislativas e uma interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal numa súmula, que é a súmula 397 do Supremo, que interpreta que os delitos que ocorrerem nas dependências físicas do parlamento podem ser investigados pelas casas respectivas. Então diz aqui a súmula 397 do Supremo. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Então ele está dizendo aqui, essa súmula do Supremo, que o parlamento também pode investigar num procedimento próprio, seu, interno, os delitos que ocorram nas dependências do Congresso, na Câmara ou no Senado. Então as polícias legislativas farão essa investigação ou, eventualmente, poderá se pedir auxílio até da Polícia Federal para conduzir a investigação.
Nós sabemos que o Senado e a Câmara dos Deputados, cada um tem a sua polícia prevista, inclusive na Constituição, né? Polícia do Senado e a polícia da Câmara dos Deputados. Então, crimes que ocorram ali, crimes do cotidiano, né? As pessoas circulam ali naquele ambiente, furto, já teve casos de estupro, estelionato, lesão corporal, enfim. Os delitos que ocorram ali nas dependências físicas serão investigados pelo próprio parlamento. Bom, e o Poder Judiciário, né? Como a gente antecipou agora há pouco, o Poder Judiciário não deveria ter mais legitimidade para investigar depois da Constituição de 88. A gente já trabalhou com o princípio da inércia, já vimos em algum momento que o Judiciário hoje deve aguardar que seja provocado, né? Artigo 129, inciso 1 da Constituição, que trata da ação penal privativa do Ministério Público, que traz essa ideia de inércia do Poder Judiciário. E dentro da ideia de sistema acusatório, o conveniente é que quem acusa e possa investigar, mas quem julgue não possa investigar, sob pena de se contaminar psicologicamente, né? Não posso ser alguém que investigue e julgue o mesmo caso. Não é conveniente que isso ocorra. Então é interessante que haja uma separação das funções e, por conta disso, me parece que todo o regramento que autorize o Poder Judiciário a investigar hoje poderia ser questionado quanto à sua constitucionalidade. No entanto, até hoje, o Supremo Tribunal Federal não declarou como inconstitucional as regras que autorizam essa atividade investigativa. Elas continuam válidas. Então vamos dar uma olhada nessas regras. A primeira delas está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, na LOMAN, que é a Lei Complementar 35 de 79, ela é anterior à Constituição ainda, né? De acordo com o Supremo, vem sendo recepcionada. E no seu artigo 33, parágrafo único, diz, a LOMAN, que são prerrogativas do magistrado, quando no curso de investigação houver indício da prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento a fim de que prossiga na investigação. A fim de que prossiga na investigação, significa dizer então que o tribunal investigará a notícia de delitos praticados por magistrados. Claro, aqui dentro da hierarquia própria do Poder Judiciário e observando as regras de prerrogativa de foro, né? Se é um juiz de primeiro grau que está sendo noticiado como possível autor de um delito, quem investiga é o Tribunal de Justiça ao qual ele pertence, ou o Tribunal Regional Federal, se for no âmbito da Justiça Federal. Dali para cima, se for um desembargador do tribunal que for apresentado como possível autor de um delito, quem investigará será o STJ. Se for um ministro do STJ, quem investigará será o Supremo. Se for um ministro do Supremo, aí é o próprio Supremo, porque não tem mais para onde ir, né? Então esse é o contexto da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que vem permitindo que os tribunais investiguem. Nós estamos falando de investigação, de fase pré-processual, não estou falando de julgamento. Investiguem. É claro que se eu tenho um desembargador relator investigando, pelo menos não deve ser conveniente que ele participe do julgamento, né? Ele pode até conduzir a investigação, e quem julgará será outro desembargador ou outro grupo de desembargadores. O regimento interno do STF também traz um regramento que vem sendo usado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que, de novo, poderia ser questionado quanto à sua constitucionalidade. Diz o artigo 43 do regimento interno do Supremo: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, então tem que ser um crime que ocorra na dependência física do Supremo, o presidente instaurará inquérito, se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Então o autor do delito tem que ser também alguém subordinado à jurisdição do Supremo, alguém com prerrogativa de foro, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então o regimento interno do Supremo está dizendo 2 requisitos: delito ocorrido nas dependências físicas do Supremo, praticado por alguém que tenha prerrogativa de foro. Pode ser um deputado federal, um senador, um ministro do STJ ou o próprio ministro do Supremo. Se eles estiverem envolvidos na prática de um delito, quem investiga é o próprio Supremo, né? Por seu presidente ou por delegação a outro ministro da Corte. Nós já tivemos um caso agora recente, que está sendo muito polêmico, né, que envolve a utilização desse regramento aqui, que é o caso das famosas fake news no Supremo Tribunal Federal, que teve uma iniciativa do ministro-presidente, Dias Toffoli, de instaurar esta portaria, que é a portaria
69 de 14 de março de 2019 para fazer essa investigação das chamadas fake news. Com todo o respeito aos ministros do Supremo, em particular ao ministro do Presidente, essa portaria tem uma série de problemas de natureza técnica que eu gostaria de tratar com vocês. Não vai aqui uma crítica à pessoa do Supremo ou ao próprio tribunal, mas uma observação crítica, né, quanto à forma pela qual isso foi organizado, estruturado e foi levado adiante, né? Então nós temos alguns problemas de ordem técnica aqui, né? Primeiro, observação que eu já fiz a vocês: quem julga não investiga. Nós não deveríamos ter essa autorização, né, do próprio Supremo para investigar crimes praticados num contexto que lhes interesse. De partida, a gente já poderia dizer que não é conveniente, né? Deveria ser, ao invés de invocar o regimento interno do Supremo, deveria se dizer que esse regimento interno é inconstitucional. O que deveria ter feito o ministro Dias Toffoli se ele tem notícia de que há um delito que interesse à corte, que atinja a corte, que a corte se sente vítima, ou que um ministro do Supremo se sente vítima, e ele tem que tomar uma iniciativa na proteção e no interesse dos integrantes da corte? Ele tem que apresentar essa notícia ou ao Ministério Público ou à Polícia Federal, para que ele, o Ministério Público, ou ela, a Polícia Federal, ou os dois juntos, conduzam a investigação. Mas não o Supremo. O Supremo é julgador. Ele não pode ser investigador e julgador ao mesmo tempo. Não é conveniente dentro da ideia de separação das funções. Então esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar. Segundo, quem é vítima de crime ou tem algum interesse no feito é impedido de julgar o caso, né? Quem dirá investigá-lo. Onde é que está essa regra? No artigo 252, inciso 4º do Código de Processo Penal. Se você abrir o artigo 252 e olhar o inciso 4º do Código de Processo, está escrito lá que os juízes são impedidos de julgar, a causa de impedimento. Impedimento é tão grave que representa a ausência de jurisdição. É ato juridicamente inexistente quando realizado por alguém que não detém jurisdição, quando está impedido. É mais grave que a suspeição. No entanto, o que diz o ministro quando baixou a portaria? Considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo de seus membros é atribuição regimental do presidente da Corte, resolvo instaurar um inquérito. Tem um interesse direto? Os ministros estão se sentindo vítimas de crime? Bom, se eles são vítimas ou têm interesse qualquer no caso que seja, não podem investigar esse caso, né? Teriam que ficar de fora. Seria mais uma razão pela qual o caminho correto seria apresentar a notícia do delito à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal para que eles investiguem. Outro aspecto: investigações criminais pressupõem fatos a serem investigados. E o que tem aqui de destaque nessa portaria? A portaria não apresenta um fato, ela não delimita nem proximamente, né, a definição fática do que se pretende investigar. O que consta da portaria? Vou ler aqui para vocês. Considerando a existência de notícias fraudulentas, entre parênteses, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Onde é que está o fato? Está lançado uma série de informações de possíveis nomen iuris de crimes, mas não há um fato. Quer dizer, quando faz menção assim existem notícias fraudulentas, quais? Quando? Onde? Quem fez o quê? De que forma? Contra quem? Denunciações caluniosas, quais? Quando? Onde? Quem fez o quê? De que forma? Contra quem? Infrações revestidas de ânimos caluniantes, difamando e injuriantes, quer dizer, calúnia, injúria e difamação. Qual calúnia? Quem falou o quê? Imputaram falsamente de crime? Qual crime? Quem foi a vítima? Quem foi Se eu não sei quem foi, mas eu tenho que pelo menos dizer o que foi dito, né? Se aquilo é considerado como uma calúnia, uma injúria e difamação, eu tenho que saber o que foi. Quem disse? Eu posso até apurar a investigação. Agora, o que foi dito para inaugurar a investigação é o mínimo que se espera, né? Então, está me parecendo que falta aqui uma referência fática. Com todo o respeito, de novo, ao ministro Supremo. Vamos imaginar que isso aqui fosse a portaria de um delegado de polícia,
um município qualquer do interior do país. Se um delegado de polícia instaura uma investigação nesse contexto, um habeas corpus de meia página tranca essa investigação. Qualquer juiz faz trancar isso aqui, porque não há um mínimo de definição de objeto a ser investigado. Não se tem minimamente referida a situação fática que merece ser objeto de investigação. Isso é o mínimo, e é para isso que serve a portaria. Então, a portaria serve para a gente delimitar um objeto. Ele pode até ser alargado no contexto da investigação, mas desde que eu tenha um ponto de partida, eu saiba o que eu estou investigando. Isso aqui, com todo respeito, está muito aberto, né? E não há uma definição minimamente fática. Outro aspecto, né? O regimento interno do Supremo só autoriza a investigação de crimes ocorridos nas dependências do Supremo e quando a autoridade tiver a prerrogativa de foro. Nós acabamos de ver isso. O que a gente tem aqui? A invocação desse artigo que eu li para vocês agora há pouco, que é o artigo 43 do regimento interno do Supremo, como fundamento jurídico para instaurar um inquérito para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Não há a descrição de que tenha ocorrido um fato delituoso em tese nas dependências físicas do Supremo, como exige o regimento interno. 2, também não há, pelo menos não há indicação na portaria de que alguém com prerrogativa de foro possa ter realizado esses atos. Pode ser até que no curso da investigação se levante que tenha alguém ali, um deputado, vamos imaginar, que tenha realizado um ato criminoso contra o ministro do Supremo. Bom, aí se for um deputado, a competência originária do Supremo faz com que eu tenha essa legitimidade para instaurar um procedimento lá. Agora, no contexto da portaria não há essa referência. E mesmo que houvesse, não foi nas dependências físicas do Supremo. Então os requisitos do artigo 43, que são 2, crime ocorrido nas dependências do Supremo e prerrogativa de foro da autoria da suposta autoria do delito, nós não temos esses requisitos preenchidos, com todo o respeito ao ministro aqui. A invocação do artigo 43 do regimento interno me parece data vênia equivocada, né? E por fim, se mais de um ministro pode ser relator, e qualquer ministro pode ser relator no caso, né? Com todo o respeito, me parece que deveria ter havido um sorteio e não um direcionamento para um determinado ministro. Então me parece que a portaria ela ilustra alguns problemas que devem ser evitados e deveria ter sido observado melhor, né? Tanto o regimento interno, que não autorizaria a se fazer essa investigação de partida, quanto se deveria ter observado o que a legislação processual penal recomenda, a apresentação de uma notícia de delito para que a polícia investigasse, para que o Ministério Público acompanhasse ou até fizesse a investigação em conjunto, mas não o próprio Supremo investigar. Então isso aqui me parece equivocado. Como é o Supremo, né? Eles estão fazendo, não tem para onde recorrer, então não há um degrau acima onde você possa pleitear ali uma nulidade dessa investigação ou se impetrar um habeas corpus contra o ato do presidente do próprio Supremo. E a coisa está sendo feita nesses termos. Bom, quem mais pode investigar? Nós temos os tribunais de contas, né? Tribunais de contas não integram exatamente nenhum dos poderes, eles orbitam os poderes. É verdade que ele atua como um órgão de apoio ao poder legislativo, né? As contas são encaminhadas ao poder legislativo depois de passarem pelo Tribunal de Contas, mas ele não integra formalmente o poder legislativo. Mesmo não integrando, ele atua no contexto de investigação dos casos que envolvem possíveis desvios de verba, atos ímprobos de gestores públicos, não para fins especificamente criminais, claro, né? Mas pode servir como um aproveitamento criminal. Se o Tribunal de Contas, na investigação e na verificação da lisura das contas públicas de um determinado órgão público, identifica uma prática delitiva, ele pode encaminhar cópias disso ao Ministério Público para responsabilização. E o particular? O particular acaba tendo também uma atividade investigativa, não com a força que o Estado tem, evidentemente, né? É evidente que o particular não vai poder fazer medidas de busca e apreensão, ou medidas probatórias mais invasivas, né, como interceptação de comunicação telefônica, quebras de sigilo. Ele tem uma limitação. Agora, se nós pararmos para relembrar que a investigação, na prática, não deixa de ser ouvir pessoas, coletar documentos, realizar perícias e promover inspeções in loco, isso eu estou delimitando o feijão com arroz de uma investigação, estou abstraindo justamente aquilo que o particular não poderia fazer, que são as medidas invasivas, que dependeriam de autorização judicial.
e tampouco a colaboração premiada, tirando essas técnicas mais invasivas da intimidade em termos de atividade investigativa, é possível ouvir pessoas. Eu posso, como vítima de um crime, por exemplo, ir conversar com as pessoas, ir lá no local e falar com o vizinho ali, escuta, o senhor viu o crime? Vi. Pô, o senhor me conta como é que foi? Ah, foi assim, como é seu nome? É legal, obrigado. Posso coletar documentos que sejam disponíveis no campo público, posso contratar um perito particular para fazer uma perícia, eu posso realizar atos de investigação, desde que eu não ultrapasse os limites dos direitos e garantias do cidadão, né, desde que eu não atue de maneira abusiva e invasiva. E aí quem é que tem feito essa atividade investigativa no âmbito particular? Primeiro a OAB. A OAB como instituição mesmo, né? Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos. Não raras vezes, quando você tem notícia de que um preso morreu numa delegacia de polícia, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil costuma ir ao local e fazer uma investigação. Vai lá, ouve pessoas, coleta informações, realiza documentações do cenário, ela faz uma atividade investigativa. Então, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados acaba tendo atividade de investigação. A mesma OAB baixou um provimento em 2018, provimento 188, regulamentando a chamada investigação defensiva, que permite aos advogados agora, né, não como instituição, mas como advogados singularmente falando, de realizarem atividades de investigação. É verdade que esses provimentos, ou nos mesmos moldes resoluções do CNJ ou do CNMP, não são o melhor caminho para regrar questões de processo penal, né? Nós deveríamos ter leis tratando desse assunto. Tanto o Conselho Nacional de Justiça, quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, quanto a própria OAB, no entanto, têm se sentido meio confortáveis, assim, né, para baixar atos normativos que extrapolam o seu limite regulamentador, né, de determinadas questões que digam respeito ao processo penal. Mas eles têm feito. O CNMP, por exemplo, em 2017, regulamentou o acordo de não persecução penal. E se começou a questionar, inclusive, quanto à legitimidade para fazer aquilo. É verdade que hoje o acordo de não persecução penal virou lei, e aí acabou a celeuma, né? Mas estava começando a se discutir, quer dizer, até que ponto o Conselho Nacional do Ministério Público pode criar uma normativa de processo para dizer que o promotor não pode deixar de oferecer a denúncia fazendo um acordo de não persecução penal. Você não tem uma lei regulamentando esse assunto. Bom, mesmo faz o CNJ quando cria regras, por exemplo, da audiência de custódia. Veja, com a maior das boas intenções, a questão não é discutir se eu estou de acordo ou não estou de acordo, até estou de acordo com os regramentos. A questão é se ele pode fazer. Porque se hoje eu estou de acordo e bato palma, amanhã ou depois ele vai regrar coisas que talvez não me agradem e aí eu não vou poder criticar, porque eu não posso ser alguém que aplauda num primeiro momento e critique no segundo momento a partir do tema que esteja sendo regrado. Então, o ideal seria que essas questões fossem levadas ao parlamento e que o parlamento se debruçasse sobre elas e regulamentasse. É verdade também que esse provimento 188 de 2018 ele é bem superficial. Ele regulamenta a atividade investigativa defensiva por parte dos advogados em favor do seu cliente no contexto de uma investigação criminal, que pode ser feita em paralelo à investigação do Estado, mas regulamenta isso de forma bastante óbvia e superficial, como eu estava dizendo. Se não tivesse o provimento 188, tudo que está regrado lá, os advogados já podiam fazer, mesmo que não tivesse esse provimento. O que ele veio é só tentar dar um respaldozinho normativo, né, para que os advogados possam dizer de onde estão tirando a sua possibilidade de ouvir pessoas, por exemplo, de coletar documentos, de contratar um perito particular para fazer uma perícia. Enfim. As vítimas de crime também costumam investigar em variados momentos, seja para instruir ações de natureza privada, crimes contra a honra, muitas vezes a investigação é feita pelo próprio particular, ou até para tomar uma iniciativa numa ação penal privada subsidiária da pública, né? Ou diante da inoperância do Estado. Isso é bastante comum, quando ele percebe que o Estado é inoperante, quando o Estado é omisso, né, a vítima costuma tomar iniciativas. Estou me lembrando, por exemplo, de um caso aqui do Paraná, de Curitiba. Nós tínhamos uma situação de furto de cabos de telefone, cabos de cobre, né, que ficam aí na rua. Toda semana era furtado cabos de cobre da companhia telefônica, a companhia ia lá e trocava o cabo. Não dava 3 dias, furtavam de novo. Ia lá, trocava o cabo.
Bom, foi noticiado o fato para a polícia, pediu-se que fizesse uma investigação, mas como a polícia paranaense está desestruturada no contexto de suficiente material humano, essa investigação não foi feita. E quem acabou fazendo a investigação foi a própria companhia telefônica. Ela pôs lá 2, 3 funcionários de campana, eles filmaram a ação das pessoas furtando, porque não deu outra, né? Trocaram o cabo, 2, 3 dias depois as pessoas estavam furtando de novo, né? Virou uma festa aquilo. Filmaram as pessoas furtando, seguiram os autores do furto e localizaram o receptador numa chácara da região metropolitana de Curitiba, onde eles filmaram lá os vários cabos, fios de cobre, né, espalhados no chão da chácara. Aí ligaram para a polícia e disseram, olha, já identificamos a autoria de quem furta, de quem é o receptador, a materialidade do crime está aqui, será que poderiam vir ao local só para fazer a prisão em flagrante? Quer dizer, toda a investigação foi feita pela vítima, pela empresa vítima. É muito comum, portanto, a atividade de vítimas investigando. E nós temos também agora no contexto dos programas de compliance, né? A ideia do compliance, de programas de controle interno das empresas no campo privado, que chegou com força depois da Lava Jato, né? Como mecânicas de filtro para evitar desvios de comportamento interno dos próprios funcionários, faz com que os compliance officer, né? Tem toda uma terminologia em inglês aqui, né? Acabem realizando atividades de investigação internas, quando percebem que um funcionário está tendo um comportamento, em tese, até possivelmente criminoso, né? Então essa investigação interna pode servir também de base para o oferecimento de uma denúncia. Nós temos também o jornalismo investigativo, uma atividade investigativa muito forte, né? Os casos mais rumorosos aí são de conhecimento público, né? Me recordo, por exemplo, de um caso aqui do Paraná agora, né? Que foram uma série de reportagens feitas pela Gazeta do Povo, que é um jornal local, a respeito dos diários secretos, que era uma terminologia que se deu para uma investigação jornalística de 2 anos, levantando documentos na Assembleia Legislativa do Paraná, que identificou ali uma série de diários oficiais da Assembleia que não eram tornados públicos, né? E serviam muitas vezes para legitimar funcionários fantasmas. Fizeram uma grande série jornalística, né, que desencadeou uma investigação pelo Ministério Público, ações penais correspondentes e tal. Então, uma atividade investigativa muito forte do jornalismo brasileiro. Detetives particulares tiveram sua atividade regulamentada pela Lei Federal 13.432 de 2017. Então, desde 2017, nós temos regrado a profissão de detetive particular, regulamentando possibilidades de atuação investigativa desses detetives, inclusive em colaboração expressamente prevista na lei, em colaboração com os delegados de polícia. E temos também algumas ONGs que realizam atividade investigativa, principalmente de crimes contra a administração pública. Me lembro de uma ONG de Santa Catarina, por exemplo, que realiza atividades investigativas rotineiras de desvios de verba de parlamentares, né? Inclusive com tutoriais na internet, se você tiver curiosidade, né? Tem um tutorial, se não me engano, chama-se Pega Safado, né? Que ensina a você que está aí em casa sem ter o que fazer na quarentena, né? A fazer uma investigação aí na tua casa mesmo, não precisa levantar da cadeira. Dá para fazer uma investigação inteira, levantando dados, fazendo cruzamento de dados com tudo que está disponibilizado hoje na internet, os portais de transparência dos órgãos públicos, né? As prestações de conta, o CNPJ da empresa, você pega o CNPJ, joga lá da Receita Federal, identifica qual é a empresa, vê qual é o endereço, joga no Google Earth, enfim, tem um como fazer, né? Um tutorial para quem tiver interesse de fazer investigação envolvendo desvio de dinheiro público, coisa bastante importante de ser reprimida e prevenida, né? Então, atividade investigativa bastante intensa também no plano particular. Então, o que eu estou tentando demonstrar aqui, desde a aula passada, é que tanto no Poder Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário, quanto no Tribunal de Contas, quanto também no contexto particular, nós temos uma vasta produção investigativa, né? Com diferentes olhares, com diferentes consequências, muitas vezes com aproveitamento criminal, não com finalidade específica criminal, mas há uma pluralidade de atividades investigativas. Eu deixei propositadamente o Ministério Público por último, né? E o Ministério Público, como é que fica nessa questão toda, né? Pode ou não pode investigar? Esse é um tema que tem ganhado uma discussão já há algum tempo bastante acirrada. Vira e mexe, ele vem à tona. Hoje a posição definida no Supremo Tribunal Federal é que sim, ele pode, mas é um tema cuja discussão ainda não se encerrou. Como ele tem uma certa complexidade
e é exigido que se tenha uma compreensão histórica do porquê que se discute esse tema hoje, nós vamos tratá-lo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, para responder essa pergunta, não perca o próximo capítulo. Por hoje é isso, um abraço.